E aí, pessoas, tudo bem? Aqui é o Eli com vocês mais uma vez. E hoje a gente está aqui para ver o terceiro episódio da série Planeta dos Abutres. E antes de começar o vídeo, né, é bom lembrar vocês de vocês verem o primeiro e o segundo episódio, que eu já gravei. Eu vou deixar no final do vídeo, na descrição e também no comentário fixado, todos os links para que vocês consigam ver esses episódios, beleza? Aí não esquece de me seguir lá no Instagram, no Logia Ciência, que é a minha página de divulgação científica, tá certo? Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Aí, ó, esse episódio começa com a gente vendo essa criatura que lembra muito uma raposa, e aí, no caso, seria mais um exemplo de um animal que lembra muito um mamífero, como aquele que a gente falou no vídeo passado. E ele lembra bastante uma raposa, né, mas ele tem essas três antenas, tanto na cabeça quanto na cauda, que parecem ter uma função sensorial desse animal, como a gente vê nessa cena, ele levantando. Bom, e aqui a gente tem um começo bem marcante para esse episódio e bem emblemático até. O que a gente vê, a gente vai basicamente ver uma sequência aqui de como que se dá a pirâmide alimentar desse planeta. E quando se fala de pirâmide alimentar, a gente pode levar como base a nossa pirâmide aqui no nosso planeta. Eu vou deixar aparecendo uma imagem na tela aí que mostra uma pirâmide alimentar, ou também chamada de pirâmide ecológica, uma versão bem simplificada dela, onde você vai ter na base basicamente todas as formas de vegetais, porque elas vão produzir o seu próprio alimento e por isso elas são chamadas de produtores. E logo em seguida, acima dela, estão aqueles que vão se alimentar dessas plantas, que são geralmente os herbívoros. E esses serão chamados também de consumidores, porque eles vão consumir quem está abaixo dessa pirâmide. E da mesma forma, um outro grupo de consumidor, que são aqueles que se alimentam dos animais, que se alimentam das plantas, são os predadores, também chamados de os consumidores secundários. Então, nesse planeta a gente vai ver cada um desses níveis tróficos aqui, tá certo? Então aqui nessa imagem a gente vê o bicho morto e vocês reparam que com o tempo ele vai se decompondo. Isso porque os decompositores eles vão estar atuando nesses três níveis tróficos, decompondo tanto as plantas como quem se alimenta da planta, como também quem se alimenta do animal que se alimenta da planta, né? Ele vai estar decompondo as plantas, os herbívoros e os predadores. Então ele está aqui fazendo o seu papel de decomposição e dando a oportunidade para que essa espécie de planta desse planeta ele comece a crescer e formar esses frutos. E assim a gente tem essa espécie de animal aqui que seria o equivalente a uma espécie que ela é o consumidor primário, porque ele está tendo essa função de realizar a herbivoria desse fruto que está nessa planta aqui. E depois você tem esse animal magnífico que ele é o predador daquela espécie que a gente acabou de ver. Então ele seria aqui o nosso consumidor secundário. Bom, aqui a gente consegue ver que eles são bem competitivos, né? Eles ficam brigando um com o outro para ver quem vai ter o acesso àquele alimento. E nesse animal a gente consegue ver uma característica bem, assim, que chama muita atenção, que são essas estruturas nas costas dele. Essas estruturas, eu diria que elas lembram muito as costelas do animal, só que elas estão projetadas para fora. Isso me lembra muito um animal que existe aqui no nosso planeta. Bom, o animal em questão é o chamado lagarto dragão voador. Ele é uma espécie bem fascinante porque ele é um lagarto que não é capaz de voar propriamente dito, mas de planar. Isso porque as suas asas elas são formadas nada mais nada menos do que pelas suas costelas. As costelas desse animal elas se projetam pelas laterais da região aqui da barriga dele e entre os espaços de cada costela que se projeta para fora, assim como o animal que a gente viu na série, esse espaço entre cada costela ele vai ser preenchido por uma membrana e vai formar essa espécie de patágio, que é algo que está presente até mesmo nas asas dos morcegos. Bom, aqui nessa imagem do esqueleto do animal a gente percebe muito bem que as suas costelas elas se projetam para fora. Na verdade eu vou até procurar uma imagem de um esqueleto real. Pronto, aqui a gente tem uma imagem real, né? Uma imagem que a gente consegue ver bem as suas costelas, que elas crescem bastante e elas basicamente saem para fora do corpo deles.
Só que ela é, como eu falei, preenchida por uma membrana que vai cobrir completamente essa região dessas costelas expostas e vai formar uma espécie de asa que vai permitir com que esse animal ele consiga planar quando ele salta de um local muito alto. Então, essa foi uma espécie que eu achei que lembrava bastante a que a gente vê aqui no episódio, né, com essas suas costelas bem expostas. Só que elas vão ter uma função bem diferenciada, que é algo que a gente vai ver mais lá para frente do episódio. Uma coisa que eu também queria mostrar muito para vocês é... Eu vou dar uma procuradinha aqui para ver se a gente tem a imagem de um desses bichos planando, porque eu acho que seria algo bem legal de mostrar para vocês. Bom, aqui pessoal, a gente consegue ver bem a imagem do bicho ele saltando de um galho que está no alto e ele consegue, após realizar esse salto, ele abre as suas costelas e expõe essa sua asa bem modificada aqui para realizar essa planagem. Nesse outro GIF a gente consegue ver com um pouco mais de detalhe de como ele plana, né, por uma longa distância. A gente percebe que o animal ele pula da árvore e ele consegue abrir essas suas asas, que são as costelas expostas desse animal, para realizar essa planagem. Acho bem fascinante esse animal. E aqui é possível notar também que na região do pescoço do animal, ele é rodeado por essa espécie de... como se fosse uma estrutura que lembra talvez algum tipo de pena, que vai ter a sua função também. A gente vai ver isso mais para frente nesse episódio. E que a gente vê mais um desses bichos, ele tá morto aqui também. Você repara que quando ele vai se decompondo, você já tem o crescimento dessa espécie de planta, que é bem característica, inclusive, desse novo bioma que a gente está vendo aqui nesse terceiro episódio. É um bioma bem diferente de tudo que a gente viu até aqui. Olha, pessoal, eu acho muito interessante como nessa imagem a gente consegue ver que existem apenas alguns pontos onde você tem uma região assim mais clara, um pouco mais profunda, e eu imagino que sejam as regiões por onde passa essa luz. Então parece que eles estão numa espécie de local meio subterrâneo, e por onde essa luz passa, vocês reparam que tem a formação dessa região onde crescem essa espécie de vegetal desse planeta, o que pode indicar que talvez eles também precisem da luz do sol para crescer. Apesar que a gente consegue ainda assim ver alguns na borda dessa região. Aí aqui a gente consegue ver mais de perto o animal ele se alimentando desse fruto, e a gente percebe que até mesmo essa boca dele ele tem um formato que já é bem próximo do diâmetro desse fruto, o que pode indicar que ele é um bicho bem adaptado para se alimentar dessa fruta. A gente percebe também que tem um cheiro bem forte que exala desse líquido, desse fruto que o animal acabou de comer. E isso daí é bem importante. Aqui ó, a gente vê que aquele animal, o predador que a gente falou, ele aparece aqui na cena e ele está atrás somente de uma coisa, que é farejar essa espécie de gosma que ela é liberada desse fruto quando o animal ele se alimenta. Então ele fareja não o animal que ele quer predar, mas o fruto desse consumidor primário, né, desse herbívoro, que ele quando consome fruto ele deixa para trás esse rastro, como se fosse desse suco, desse fruto que ele se alimenta, e aí ele vai seguindo esse rastro do alimento que aquele herbívoro que ele comeu. Então é bem interessante como essa relação nessa cadeia alimentar, nesse bioma específico, ele está bem interligado. Aí aqui a gente vê esses bichinhos que eles lembram muito algo que a gente falou no episódio passado, que são alguns animais nesse planeta que eles têm umas características bem semelhantes aos insetos. E como eu falei no episódio passado, os insetos eles vão ter essa característica no corpo deles ser dividido de maneira geral em 3 partes, que são a cabeça, o tórax e o abdômen. E aqui nesse animal a gente vê que ele é bem parecido com os insetos aqui do nosso planeta. Eles têm 3 pares de pernas, ele tem um total de 6 pernas, apesar que o último par ele vai estar aqui nessa região do abdômen, o que não acontece aqui no planeta, porque todas as pernas dos insetos eles estão nessa segunda região aqui do corpo, que é o tórax.
mas ainda assim a gente percebe que esse animal ele está sugando a polpa desse fruto. A gente consegue ver nessa animação bem cartoonizada que ele está sugando. Isso me lembra muito um tipo de inseto que ele existe aqui no nosso planeta, que são os percevejos. Bom, os percevejos eles estão dentro de um grupo em que a gente vai chamar eles de hemípteros. E é bem interessante porque a gente tem uma grande diversidade de hemípteros nesse grupo, mas naquela série ele me lembra muito esse grupo porque uma das características desse grupo é algo que eu vou mostrar para vocês. Bom, o que a gente tem nessa imagem aqui? Eu trouxe uma imagem de um hemíptero para mostrar para vocês que eles possuem essa região aqui da sua boca bem modificada, porque as formigas, por exemplo, elas possuem mandíbulas para morder. Só que os hemípteros eles tiveram essa característica modificação da região nas peças bucais dele, elas são modificadas em um aparelho que a gente chama de picador-sugador. Por que a gente chama assim? Porque ele tem a função de perfurar o tecido vegetal e de sugar a seiva da planta. Então é algo bem interessante, porque eu acho que dá para dizer que esses animais é como se eles fossem a muriçoca ou o mosquito das plantas, porque eles estão lá justamente para picar e sugar a seiva desses vegetais. Aqui nessa outra imagem a gente vê uma visão mais ampliada e a gente consegue ver perceptivelmente que as suas peças bucais elas formam essa estrutura que é o que a gente chama do estilete, né, que possui essa função de perfurar e de sugar essa seiva da planta. Então a gente percebe que essa estrutura ela lembra muito algo que a gente vê nessa cena aqui na série, com esses animais, eles realizando a sucção desse material do fruto que é bem nutritivo para esses insetos. E aqui a gente vê mais alguns insetos, esses daqui não dá para entender bem como é a sua morfologia, mas ele tem esses dois, como se fossem uns tentáculos, e parecem estar voltados para o tronco disso que parece ser uma espécie de árvore. Então talvez seja um animal também que realiza algum tipo de sucção também da seiva dessa espécie de vegetal. E aqui a gente vê mais um exemplar de um inseto, que é um inseto voador também. Aí falando em insetos, a gente tem mais um exemplo de insetos aqui nesse planeta. E é bem interessante que esse inseto, quando ele vai pegar esse inseto, a gente consegue ver ele mais de perto. E o que a gente nota aqui? A gente percebe que ele, assim como o inseto anterior, e como os insetos aqui no planeta, eles possuem 3 pares de pernas. A gente tem aqui 6, e os primeiros pares de pernas, que são esses daqui, mais próximos da cabeça, eles são modificados. Eles têm uma modificação que lembra muito os pares de pernas do louva-a-Deus, porque o primeiro par de pernas dos louva-a-Deus, ele possui essa modificação em um formato de perna raptorial, que é justamente para realizar essa predação de outros insetos e tudo mais. Então, provavelmente é algo que está relacionado com o hábito de alimentação desse inseto aqui. A gente percebe também pelos olhos dele, apesar de não ter muitos detalhes, que lembram muito os olhos dos insetos aqui no planeta Terra. Então, provavelmente esse daqui é um olho, eu vou colocar uma imagem para vocês verem, o olho de perto de um inseto, que ele é formado por várias unidades menores, que são os ocelos. E aí a gente tem um olho que a gente chama de um olho composto, porque ele é composto por várias unidades menores. E provavelmente é o caso que a gente tem aqui. E é bem interessante que esse inseto ele também consegue voar. E a gente consegue perceber que ao bater de asas, ele produz essa espécie de refração da luz, o que pode indicar que essa asa dele ela tem uma propriedade que a gente vai chamar de iridescência. Então aqui, pessoal, para mostrar na vida real mesmo um exemplo de iridescência nos insetos, eu trouxe aqui esse GIF de um besouro que ele possui na sua carapaça essa mesma propriedade de iridescência, que provavelmente é o caso que a gente tem aqui, né, nessa cena da série, com as asas do animal realizando esse brilho aqui, bem maravilhoso. Aqui a gente vê que ele pega o frutinho, então é um inseto que ele também tem o hábito de se alimentar de frutos. E aqui a gente percebe que as asas do animal, ele não sai de um lugar típico para os insetos aqui na Terra, porque os insetos aqui na Terra, eles guardam as asas na região aqui das costas, onde ficaria a região do tórax. Só que nesse animal, as asas elas são guardadas nessa região aqui, que seria o equivalente ao abdômen do inseto. Então, quando ele guarda as asas, ele fecha
uma espécie de estojo que vai guardar as asas, algo que é muito comum nos insetos e que é algo até característico dos besouros. Aí, no caso, eu não sei se esse animal, como a gente vê, né, ele possui apenas um par de asas. Você vê que tem uma asa, uma segunda asa aqui. Talvez ele tivesse 2 pares de asa. E aí o primeiro par de asas, ele pode ter sido modificado nessa região do animal que vai guardar as asas e vai proteger ela. E o segundo par de asas seria as asas que ele utiliza para bater e realizar esse voo. Então, é algo bem análogo ao que a gente tem aqui com alguns insetos na Terra. Bom, e aqui para mostrar mais um exemplo na prática, a gente vê essa joaninha ela alçando o voo. Aqui você vê que ela tem essa carapaça por cima, que ela protege a asa, e para o animal ele conseguir voar, ele abre essa carapaça, que é nada mais do que uma asa modificada para ter uma rigidez que vai proteger essa asa de baixo, que é o segundo par de asas, e essa asa mais endurecida que vai proteger a asa de baixo, a gente chama de élitro. Então ela vai ter essa função, e quando o animal voa, ele abre os élitros, igual a gente viu na série, ele vai realizar o voo com o bater de suas asas. Acho isso bem um detalhe muito bonito mesmo. E aqui a gente percebe que esse animal, ele não está sozinho, né? Ele está acompanhado com outros insetos que formam fila, de maneira muito parecida, vocês vão concordar comigo, que lembram muito uma colônia de formigas, por exemplo. Então isso pode indicar que esses animais eles podem viver em um tipo do que a gente chama de sociedade, como é o caso de formiga, de cupins, de abelhas e por aí vai. Então a gente percebe que provavelmente existe uma cooperação desses animais para que ele realize alguma atividade, como por exemplo procurar por frutas nessa região do bioma onde eles estão. Aí aqui a gente vê aquele padrão de brilho do bater das asas dos animais, né, desses insetos, quando eles estão em grupo, né? Eles fazem esse brilho bem maravilhoso. E aí eu imagino que esse brilho que a gente vê que tem uma forma de onda, de movimento, isso daí eu imagino que possa trazer uma impressão para algum possível predador desses insetos quando eles estão em grupo. Vai dar a impressão de que ele é um animal maior, porque ele vê algo se movimentando assim, com esse brilho do bater de asas. Então pode ser uma estratégia para evitar a predação por algum inseto maior do que eles, ou algum outro animal. Bom, então aqui a gente vê que eles estão presos por uma muralha formada por esse material, que eu já adianto para vocês que é como se fosse uma espécie de vegetal também, nesse bioma, em que ele forma um paredão. E aí o que a nossa personagem nota é que esse animal, aquele que a gente viu, o predador com as costelas expostas, ele consegue atravessar essa muralha bem fechadinha com uma grande facilidade. E ele acabou deixando cair uma daquelas estruturas que está ao redor do pescoço dele, que eu falei que lembrava um pouco uma pena. Talvez não seja exatamente isso, mas a gente vê que essa pena ela tem uma propriedade muito parecida com o que eu falei anteriormente, que é essa questão da iridescência, que ó, é um material que brilha muito. Mas não é só isso. Aqui ela começa a perceber que existe uma relação dessa parte do animal que estava justamente se locomovendo no meio dessa muralha, e ela percebe que existe um tipo de resposta, um estímulo sensorial dessa parte do animal com essa muralha, o que faz com que ela se abra. Então eu acho isso um detalhe muito legal, que você vê que um animal ele está bem relacionado com o outro. Você vê que é um bioma onde aquele predador que a gente viu, ele está muito bem adaptado com esse bioma onde ele vive. Bom, e aqui como eu falei, a gente tem essa estrutura que é basicamente a flor dessa estrutura, que aparentemente é como um vegetal desse planeta. E aqui a gente tem a sequência da cena mais maravilhosa da série, que é a cena da polinização. Essa cena, assim, ela é claramente uma referência à polinização aqui no nosso planeta. Isso porque a gente vai ter esses esporos amarelos que esse próprio vegetal ele vai meio que tirando e espalhando eles. E a gente vê que eles ficam suspensos no ar. E aí tem essa criaturinha
tão fofinha que ele até olha para bem no fundo dos olhos da nossa personagem. E essa criatura, ela vai ter o papel basicamente de fazer uma escolha de qual desses, como se fossem esporos, né, o esporo que ele vai realizar a polinização de uma planta, ele vai escolher um desses para acoplar nessa região da flor. E aí depois ele faz isso para que esse esporo, nossa, ele até olha para ela, bonito. Ele pega essa estruturazinha e vai depois encaixar ela aí, meio que confirmando a polinização, digamos assim. E a beleza dessa cena, acho que essa parte, porque, nossa, muito bonito. Porque a gente vê que basicamente o propósito dessa criatura era nada mais do que realizar essa reprodução dessa planta. É algo muito bonito, nossa. E a gente vê que o propósito desse ser era só realizar isso e depois ele acaba morrendo. Essa planta, ela tem até o cuidado de enterrar o animal. Nossa, muito bonito. E é isso. Tipo, a função dele era basicamente auxiliar na reprodução dessa planta. E a vida dele é só essa. É uma vida efêmera, sabe? E é muito interessante porque isso me lembra muito o animal que existe na vida real, que são esses insetos que a gente chama de efêmera. Eles fazem parte de um grupo que é uma ordem de insetos chamada de Ephemeroptera. E esses insetos, eles não têm esse nome à toa. A palavra efêmera, ela faz referência a algo que dura muito pouco, que é o caso da vida desses insetos. Eles têm uma vida que ela é uma vida muito curta. Existem espécies desse inseto que eles têm até cerca de 5 minutos de vida depois que ele realiza a última muda. E o que é essa muda? É basicamente a troca de pele dos insetos. Então, quando ele vai tendo todo o estágio de maturação na sua vida, essa última muda, essa última troca de pele, digamos assim, desses insetos, ele vai marcar a fase adulta do animal. E após isso, ele vai ter só 5 minutos para encontrar o seu par, basicamente, se reproduzir com ele e deixar seus ovos. Basicamente isso. É por isso que tem esse nome, né, de efêmera. Então é bem interessante porque existe até mesmo algumas espécies que possuem o seu aparelho bucal totalmente atrofiado. Então esses animais, eles sequer têm a possibilidade basicamente de se alimentarem. É como se eles não tivessem tempo para isso. Eles vão ter o foco em apenas se reproduzir, deixar seus descendentes e tchau. E aí depois eles morrem. E aí, tanto que eu fiz uma publicação que eu postei lá no Cienciologia sobre as efêmeras. E aí eu acho um animal bem interessante que lembrou bastante esse ser que a gente vê na série. Nessa cena emocionante, onde vê ele tendo esse propósito da reprodução e depois ele sendo... depois ele acaba morrendo, quando ele realiza o seu propósito. Acho isso uma filosofia muito bonita da biologia, porque na biologia você é considerado um ser vivo de sucesso quando você deixa seus descendentes. E é algo que a gente vê aqui nesse animal, é algo que a gente vê na efêmera, e é algo que faz até a gente perceber como a nossa vida ela é bem curta, como desse animal. E, bom, enfim, é toda uma filosofia à parte essa discussão. Bom, que a gente está vendo o nosso personagem de novo caçando frutos para dar para aquele outro animal, para dar de alimento. E a gente vê esse bicho bem assustador, competindo por esse recurso que é o fruto. E tem uma coisa bem legal que a gente consegue ver, que são os dentes desse animal. É algo bem interessante, porque nos mamíferos aqui no nosso planeta, a gente consegue saber, de acordo com a dentição, de acordo com a modificação dos seus dentes, qual tipo de hábito alimentar aquele animal tem. Então, esse animal aqui, por exemplo, dá pra gente dizer que ele é, muito provavelmente, um onívoro. Por que eu tô falando isso? Porque esses dentes aqui, eles são dentes adaptados para a mastigação de material vegetal, que geralmente tende a ser um pouco mais resistente, enquanto que esses dentes aqui mais para cima, eles são mais pontiagudos, especialmente esses aqui, que lembram muito
os nossos dentes caninos, que são dentes especializados para rasgar carne. Então esse animal aqui provavelmente é um animal que ele se alimenta tanto de plantas como de carne, e aí seria considerado um animal onívoro. Bom, e para mostrar essa questão do dente ele estar adaptado para algum tipo de alimentação mais específica, aqui na Terra a gente tem um exemplo aqui que eu trouxe de um crânio de um gato. Isso daqui vai valer para, por exemplo, o crânio de um cachorro também, ou de algum tipo de carnívoro, que a gente chama. Ele vai ter essa modificação de dentes mais pontiagudos, que serão dentes especializados para cortar carne. Carne essa oriunda do animal que ele vai estar predando. E aqui a gente tem o exemplo de um crânio de um cavalo. Aqui você consegue ver que os dentes, diferente do gato, que a gente mostrou aqui, que é um carnívoro, ele tem uns dentes que não são tão afiados. A gente percebe que esses dentes mais para o fundo da boca do animal, eles são dentes mais modificados para mastigação e trituração de alimentos e partes vegetais que geralmente, como eu falei, tendem a ser mais duras. Então eu trouxe aqui uma mandíbula de um esquilo. A imagem aqui não está tão boa, mas a gente consegue ver que esses dentes no final da boca, que são os molares, eles não vão ser um dente reto. Eles são um dente que possui uma série de pontas que dão essa textura mais afiada para o dente, que são essas pontinhas, né, que a gente chama de cúspides. Elas vão dar uma propriedade de mastigação mais potente para esses animais, e é algo muito característico daqueles animais que se alimentam de plantas. E quando a gente vai ver o crânio aqui de um roedor, a gente vê isso também. A gente consegue, ampliando aqui a imagem, a gente vê que os dentes dele possuem essas pontinhas que, como eu falei, são as cúspides. Eles dão uma propriedade mais potente para esse ato de mastigação do material vegetal. Então aqui, para a gente comparar um animal que, como mostrei no início, um animal carnívoro e um animal herbívoro, a gente tem aqui um crânio de um chimpanzé. E nos seus dentes a gente consegue ver que no fundo da boca ele tem dentes. Eu vou procurar uma imagem melhor aqui. Pronto, aqui nessa imagem que eu achei bem melhor, a gente consegue ver que os dentes, que são os molares que estão mais no fundo da boca, eles têm a função de mastigação bem semelhante aos herbívoros. Então, é aquela função, como falei, de mastigar e triturar o alimento. Enquanto que os dentes aqui da frente, que são os incisivos, e esses dentes mais pontiagudos, que são os caninos, eles têm a função de corte e de dilaceração da carne, que é justamente oriunda da caça de animais. Então a gente vê que é um animal que ele tem uma dentição toda adaptada, tanto para comer planta como para comer carne. Então é por isso que a gente chama esse hábito de onivoria. É um animal que ele está adaptado para comer uma variedade de alimento. E essa adaptação a gente vê nesse animal presente na série. E aí foi bem interessante a gente abordar essa diferença de um animal carnívoro para um herbívoro, porque, como a gente vê aqui nessa cena, ele estava esse tempo todo trazendo basicamente vegetais para esse animal se alimentar. Mas aí ele resolve inovar e trazer uma alimentação diferenciada para ele. Ele resolve trazer um animal para que ele se alimente. E aí ele vai aderir a essa nova dieta. Bom, é que a gente vê que ele realmente aderiu à sua nova dieta carnívora. Aqui a gente percebe que ele está se alimentando de fato dos animais, tanto que ele realmente deixou de lado aqui, literalmente, o seu hábito de consumir frutos. Bom, aqui a gente vê nessa cena bem brutal que ele conseguiu trazer para ele comer até mesmo um indivíduo da mesma espécie dele. E eu acho bem interessante porque nessa cena a gente vai ver finalmente os dentes desse animal. Aqui ó, eu parei nesse frame. A gente falou nesse episódio a questão de um animal ele ter os seus dentes modificados para tanto herbivoria como carnivoria e a onivoria. E esse animal a gente não vê com tantos detalhes os seus dentes, mas a gente vê que ele tem vários dentinhos aqui, e como ele está se alimentando de carne sem nenhum problema, provavelmente esses dentes aqui da frente, eles são dentes
adaptados para rasgar carne. E os dentes do fundo da boca dele, dá para se imaginar que são dentes adaptados para a mastigação de material vegetal, já que ele, esse tempo todo, estava se alimentando de frutos, basicamente. Então, esse animal, ele é também um onívoro. E aí a gente vê ele se alimentando de um mesmo indivíduo da mesma espécie. E é uma coisa bem interessante notar, porque assim, o canibalismo na natureza ele não é muito frequente. Ele só vai ocorrer geralmente quando o indivíduo que vai realizar a predação, que a gente chama de predação intraespecífica, ou seja, a predação de um indivíduo dentro da mesma espécie, que é o que a gente chama de canibalismo, isso vai ocorrer com muito mais frequência quando é um animal maior que vai se alimentar de um animal menor. Isso, claro, dependendo da espécie. E geralmente o indivíduo que tende a ser o principal alvo desse canibalismo são os indivíduos menores, especialmente os juvenis. E aí tem até o caso bem clássico, que é o caso do que a gente chama de adelfofagia. Eu não sei se vocês já ouviram falar da adelfofagia. Bom, não existe nenhuma imagem boa realmente para mostrar a adelfofagia que eu quero falar, mas o principal exemplo de adelfofagia que a gente tem é que os tubarões, quando os embriões estão se desenvolvendo dentro do tubarão que está grávido, né? Eu não sei se é tubarão ou tubaroa, enfim. Os seus embriões, eles lutam entre si. Eles tentam um devorar o outro. Isso até que no final da gestação sobre apenas um embrião vivo. Então é um caso de canibalismo onde um indivíduo juvenil ele vai tentar predar o outro indivíduo juvenil justamente para competir por esses nutrientes que a mãe ele está fornecendo para o seu filho. Então é um caso como falei, a gente chama de adelfofagia. Só que vale salientar também que, apesar da gente ter essa aversão pelo canibalismo na natureza, acredita-se que a espécie humana ela seja a única espécie do planeta que se preocupa se a origem do seu alimento ela vem da mesma espécie ou de uma espécie diferente. Então a gente realmente se preocupa e a gente tem essa aversão com o canibalismo. Só que isso é algo que não existe na espécie no mundo selvagem, até mesmo como a gente vê aqui nesse planeta, que não existe essa diferenciação ou essa questão moral que nós, como indivíduos conscientes das nossas ações, possuímos, porque ele nem liga se a fonte da carne que ele está comendo é de um animal da mesma espécie ou de outra espécie. Tudo o que ele quer é sobreviver. Eu vou pegar um pouco d'água. Olha só o que ela falou, ela vai pegar um pouco d'água. E aqui, pessoal, é mais uma coisa que eu venho falando desde o primeiro episódio, que assim, esse planeta ele possui muitas coisas que são bem próximas do nosso planeta. Por exemplo, eles estavam plantando tomate naquele solo, e eu não sei, inclusive, se eles prepararam aquele solo para realizar a plantação de tomate, mas isso indica que o solo desse planeta é bem próximo do nosso. Além disso, tem a questão do sangue vermelho, que eu falei no segundo episódio, porque o sangue vermelho dos animais ele está associado à respiração de oxigênio, que é o oxigênio que está presente na atmosfera desse planeta. Tanto que os personagens eles nem precisam se preocupar em utilizar uma máscara para respirar esse ar. E além disso, a gente vê que até mesmo a água do planeta ela é uma água potável, é uma água que você consegue beber sem nenhum problema. Então, todas essas características que são análogas ao nosso planeta podem, de certa forma, justificar o porquê que a biologia de alguns animais eles são muito parecidos com a biologia aqui na Terra. E eu acho isso um detalhe muito legal nessa série. E aqui a gente tem esse animal saindo da Terra. Ele tem um jeitão que lembra muito um animal que existe aqui na Terra, que são as lacraias. Isso porque as lacraias eles são um tipo de artrópodes, como eu falei um pouco sobre artrópodes no segundo vídeo. Eles são um tipo de artrópodes, mas que estão num grupo separado dos insetos. Esse grupo, onde estão as lacraias, por exemplo, são um grupo que a gente chama de miriápoda. E esses miriápodes, eles são divididos em 4 grupos, mas que a gente só vai prestar atenção em 2 deles, que são os principais grupos de miriápodes. Então, pessoal, como falei para vocês, existem 2 grupos
que são os principais grupos de miriápodes que a gente tem, que são os quilópoda, que é o que a gente está vendo aqui na imagem. A gente está vendo o principal exemplo de um quilópoda, que são as lacraias, e a gente tem também os diplópoda, que tem tanto esse animal aqui, como também esse animal aqui, que eu não sei como vocês chamam, se vocês chamam de piolho de cobra ou boá. Então, dependendo de como você chama esse animal, deixa aí nos comentários para eu saber. Então, é bem interessante porque esse segundo grupo, que a gente chama de diplópoda, não é à toa, porque diplo vem de dois e poda vem de pés. Mas por que eu estou falando isso? Isso porque os miriápodes vão ter o corpo, caracteristicamente um corpo alongado. E esse corpo alongado ele vai ter vários segmentos repetidos, como se fossem vagõezinhos de trem, um encaixado no outro, um depois do outro. E cada um desses segmentos, se a gente reparar aqui nos diplópodes, a gente percebe que tem duas perninhas aqui do lado e duas perninhas aqui do outro. Então, para cada segmento dos diplópoda, a gente vai ter 2 pares de pernas, beleza? E aqui, nos quilópoda, a gente vai ter, em cada um dos segmentos dessa lacraia, a gente vai ter apenas um par de pernas. Então, isso daí é uma das principais características que vai diferenciar esse animal de um diplópoda. E é bem interessante, eu quis trazer isso para esse vídeo, porque o animal que a gente vê aqui na série, pela forma como ele se movimenta, ele lembra muito uma lacraia. Ele tem essas pernas bem compridas, adaptadas justamente para essa locomoção na terra. Só que a gente vê esse animal saindo da terra. Então isso indica que o animal ele é adaptado para se locomover também embaixo da terra. E a gente vê até que ele é bem achatado, né? Ele é bem como se fosse uma folha bem fininha. Isso é algo bem legal, porque apesar dele ter essa modificação para se locomover embaixo da terra, aqui no nosso planeta a gente tem uma outra modificação nos diplópoda. O diplópoda, você vê aqui que nesse boá, ele tem um corpo em forma de cilindro. E esse formato ele não é à toa. Esse é um formato que ele vai facilitar essa locomoção do animal embaixo da terra. E junto a isso você tem outra questão que é... Aqui na imagem não está muito focada, mas na cabeça dele você tem... Você tem uma espécie de escudo aqui na cabeça que vai proteger a cabeça dele enquanto ele vai cavando o túnel pela terra, enquanto ele vai exercendo essa força embaixo da terra. E essa força ela é exercida justamente por esse monte de pernas que esse animal ele possui. Cada uma dessas pernas, justamente o fato dele ter o dobro de pernas do que uma lacraia, por exemplo, isso vai garantir o dobro de tração para esse animal quando ele está cavando embaixo da terra. Então é uma série de adaptações que os piolhos de cobra eles possuem para viver nesse ambiente embaixo do solo. Só que a gente vê que na série, esse animal, que também é um animal que vive embaixo do solo, ele possui uma adaptação diferenciada, mas que também é válida, digamos assim. Então ele, apesar de ser um animal que vive embaixo da terra, e apesar dele não ter um corpo igual o de um boá, ele lembra muito mais uma lacraia, a gente ainda assim percebe que é um animal muito bem adaptado para a vida embaixo da terra. E é que a gente vê que eles estão tendo esse comportamento porque eles estão percebendo uma vibração no solo. E aqui é interessante notar que eles não possuem tantas pernas quanto esses miriápodes que a gente acabou de ver. Eles possuem um número exato de 4 pernas, né? Todos eles. O número de segmentos aqui, ele não é tão condizente com o número de pernas. É algo que talvez o pessoal do design da série pudesse prestar mais atenção, porque nos animais que eu mostrei, em cada um daqueles segmentos a gente vê ou um par de pernas ou 2. Mas aqui a gente vê que é algo não muito bem definido, mas ainda assim é um animal que lembrou muito esses que eu mostrei para vocês. E aí a gente percebe que esse tremor ele é dado por uma manada desses animais que eles lembram muito, como se fossem, sei lá, tipo uns bois. A gente vê que ele tem uns cascos, o que mostra que eles são um tipo de ungulados também, como a gente viu no segundo vídeo. A gente tem também essa produção de som com essas estruturas que inflam de maneira semelhante ao ungulado que a gente viu no episódio anterior. Então eu acho muito legal esse detalhe deles estarem se movendo em manada
porque provavelmente esse comportamento deles estarem se locomovendo em manada, provavelmente o que desencadeou isso foi um predador natural desses animais. E isso acontece muito na natureza aqui na Terra também. Por exemplo, você vê que animais que vivem em grupo, como a gente está vendo aqui, vários animais vivendo coletivamente, eles têm algumas estratégias para escapar de predadores que só existem quando esses animais eles vivem em conjunto. Por exemplo, uma das estratégias ela diz respeito a quando um animal desses, por exemplo, ele está lá numa lagoa, nesse deserto aí, tomando água, ele tendo outro animal aqui em companhia dele, ele vai ficar observando se algum predador ele está por perto. E se ele avista, ele pode realizar essa produção de som para avisar o animal ao lado que tem um predador. Então, fique em alerta. E isso daí vai permitir com que esses animais eles consigam escapar de predadores. Essa é uma das estratégias. A outra que a gente consegue ver bem aqui é que um animal ele consegue defender o outro quando ele é atacado por um predador. Só que o principal que a gente vê, que é o que está ocorrendo por eles estarem em manada, é que as chances desse bicho aqui, por exemplo, dele sobreviver, se ele estiver sozinho, ele vai ter 100% de chance de ser predado. Se ele estiver junto com outro animal, ele vai ter 50% de chance. Então, quanto maior for esse grupo dessa manada, menor vai ser a sua chance de ser predado. A sua chance de ser predado por um outro animal, ele vai tender a diminuir, ele vai tender a se diluir. E é por isso que a gente chama essa estratégia de diluição. Ele vai diluindo a possibilidade dele ser predado. Então, essa é a importância de um animal, ele tá se locomovendo e vivendo assim em manadas. E aí a gente vê aqui que eles estão se encaminhando para essas estruturas que lembram uma colmeia, sabe, de abelhas. E eles entram dentro delas e vocês conseguem ver que dentro desse túnel existem várias outras entradas para galerias. Aqui você vê aqui, por exemplo, o outro buraco que é como se fosse uma entrada para a lateral. Então, provavelmente, como isso daqui é embaixo do solo, provavelmente isso daí é um tipo de galeria semelhante ao das formigas. Então aqui a gente tem mais um exemplo de animal que pode estar vivendo em uma sociedade. Olha só, o nosso personagem ele foi sujo por a meleca do fruto. E como eu falei no início do episódio, como a gente viu, essa substância que sai de dentro do fruto, esse tipo de suco, ele tem um cheiro que esse animal ele compreende como sendo o cheiro daquele indivíduo que se alimenta do fruto, que é justamente a presa pela qual ele está atrás. Então, como ele está aqui sujo com o cheiro desse fruto, ele pensa que ele é uma presa. Então você percebe até uma característica bem interessante desse animal, que ele é um animal todo adaptado para isso que a gente vê nessa cena, que é uma cabeça modificada, ela é bem achatada, ela lembra muito uma pá. Então ele pega o animal e ele levanta como se fosse uma pá mesmo, e ele joga para suas costas, e depois ele prende com as suas costelas expostas o animal nas suas costas, enquanto ele leva para um lugar que a gente só vai ver no próximo episódio. Bom, e já que o episódio termina por aqui, eu também vou terminar esse vídeo. Então gostaria muito de agradecer você que viu o vídeo até o final. Mais uma vez, não esquece de ver os episódios que eu já gravei. Me segue no Instagram também. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.